Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre temas jurídicos atuais. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante polêmico. Nós vamos conversar hoje sobre a questão da defesa do policial militar que, em razão da sua atuação em serviço, em razão da sua função como policial militar, e vamos falar um pouquinho também sobre os policiais civis, quando eles estão nessa atuação e tem algum tipo de intercorrência, algum tipo de problema que possa levar a um processo criminal, se o Estado deve patrocinar, se o Estado deve pagar, se o Estado deve auxiliar esse policial na sua defesa criminal. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós temos hoje a presença da doutora Larissa Torqueto, já nossa amiga aqui da casa, uma advogada experiente nessa área, palestrante, ela é da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo e é presidente da Comissão de Direito Penal Militar da OAB de São Caetano do Sul. Doutora Larissa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, seja bem-vinda. Fico imensamente feliz em estar aqui hoje com você. E, por favor, doutora, nos explique exatamente no que consiste essa ideia de proteção do policial nessas circunstâncias. Na verdade, durante muitos e muitos anos, a gente observa uma omissão do Estado quanto à defesa desse policial. Seja ele policial militar, civil, vamos falar também das perícias técnico-científicas, o GCM, o agente da SAP, né, o sistema penitenciário. Então, diante dessa ausência, dessa omissão, foram surgindo algumas propostas, né? E uma delas é sobre o aspecto jurídico de defesa desse policial. Então, seja ele militar, civil ou os outros, como o GCM, como eu acabei de mencionar, como seria feito? Então, ele no exercício de sua função, desempenhando um papel, né, de defesa dessa sociedade, do Estado, caso se envolva em alguma ocorrência que seja necessário constituir um advogado, é justo que esse policial tenha que pagar do próprio bolso essa defesa? E diante dessa situação, foram surgindo diversos debates sobre esse assunto, diversas propostas, né? E durante esses últimos 12, 14 meses, a gente está estudando essas propostas. E, só para a gente se situar, né? Atualmente, como é feita a defesa do policial civil ou militar que, em razão, em função da sua atividade policial, tem algum problema e tenha que ter uma defesa criminal? Atualmente, qual é a situação dele? Esse policial, vamos falar primeiramente do policial militar, que é um número bem maior, né? A gente tem, em média, 85 mil policiais na ativa hoje. Então, por exemplo, se hoje esse policial se envolve em alguma ocorrência no seu exercício legítimo de função, ele não tem amparo nenhum do Estado e de nenhum outro órgão para fazer o fornecimento desse advogado para a sua defesa. Então, esse policial ele fica refém de associações, onde ele paga mensalmente, ele tem que aderir a alguma grande banca de advocacia, né, um grande escritório, que alguns fazem um valor mensal para esse policial, justamente como se fosse um seguro, né, jurídico. E, então, de qualquer forma, esse pagamento, o custeio desse advogado é feito do próprio bolso desse policial, em uma situação legítima onde ele está trabalhando. Então, pelo seu trabalho, ele tem que constituir um advogado, mas o Estado não dá esse advogado. Então, do próprio bolso, ele tem que pagar esse advogado. Mas aqueles policiais que, ou no começo de carreira, ou dependendo do tipo de patente, seja na civil ou na militar, ele não poderia ter a assistência judiciária do Estado, da Defensoria do Estado, pela hipossuficiência financeira dele, pelo salário de 2,5, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, ele não poderia ter essa assistência já automaticamente em razão do salário que ganha, do baixo salário que alguns ganham? Nós temos também algumas discussões quanto à defensoria. Especialmente nesse ponto, quando eu falo que esse policial poderia, por exemplo, uma defesa por essa defensoria, a gente fala no papel constitucional da Defensoria Pública do Estado,
que é do hipossuficiente financeiro. Então, o que é uma hipossuficiência financeira? É aquela pessoa que não pode custear esse advogado retirando do seu próprio sustento, do seu seio familiar, deixando a situação de vulnerabilidade, caso ela tenha que pagar esse advogado. Como funciona hoje? A gente não tem uma regra fixa de quanto é um hipossuficiente financeiro. A gente vê algumas decisões de 2,5, 3 salários mínimos, mas se eu tiver uma situação onde seja maior que esse valor, por exemplo, de 3 salários mínimos, mas essa pessoa efetivamente comprovar que tem muitos filhos, que tem problemas de saúde, por exemplo, um pai é casado, a esposa não trabalha, se eu conseguir comprovar, pode ser feito o fornecimento do atendimento pela defensoria. Porém, quando eu falo em policial militar, eu não tenho na Defensoria Pública do Estado de São Paulo uma pessoa, um grupo de defensores que atue no direito militar, que é uma área extremamente específica. Então, por exemplo, eu já fiz esse teste diversas vezes, para ver se tinha alguma alteração, até por um aspecto legislativo que até a gente vai acabar comentando. Você liga na defensoria e fala, pelo amor de Deus, meu marido foi preso, eu preciso de um advogado. Ah, tudo bem, você se dirige até a defensoria, mas é direito militar, meu marido é policial. Ah, desculpa, a gente não atende, a gente não faz a área de direito militar. Veja, se essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade financeira, efetivamente, não tem como custear esse advogado. Procura a defensoria, que atende o hipossuficiente financeiro, mas a defensoria pública não faz o atendimento, por quê? Porque é direito militar e ela não tem atuação nessa área específica. Como fica a situação desse policial? Policial civil a gente já não tem essa questão, porque cai na esfera civil, né? Na esfera civil, no penal comum, mas o direito militar é extremamente específico. E a gente tem um número muito maior do que a Polícia Civil, né? 85 mil, a gente tem em torno de 32 mil policiais civis hoje no Estado, quando o quadro completo seria aproximadamente 40 mil, mesmo assim é uma diferença muito grande, né? Mas agora, com a edição de uma lei estadual, né, agora neste ano, né, a 16786, parece que isso já se estabilizou, ou não? Porque, segundo essa lei estadual, os policiais civis e militares terão direito ao acesso à defensoria. Já não estaria resolvida essa situação, então? Então, essa lei, ela padece, na verdade, de dois vícios, né? Ela tem um vício material e um vício formal. O material é justamente no aspecto que eu havia mencionado, sobre a necessidade da hipossuficiência financeira. A Constituição Federal fala isso. Então, automaticamente, essa lei, falando que a Defensoria Pública vai fazer a defesa de todos esses policiais militares, civis, de peritos, ela afronta o texto constitucional da nossa Constituição Federal. E o outro vício de formalidade, por quê? Essa designação de competências, atribuições da Defensoria Pública deveria partir da própria Defensoria. Não poderia o deputado ter feito a propositura dessa lei de forma a manejar aí algum tipo de atuação nessa Defensoria. Até tem uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei, pela OAB, né, dizendo de que a defensoria não cabe a defesa dos não hipossuficientes. Na verdade, o parecer saiu de uma comissão nossa da OAB de São Paulo, né, pela ADIM, por ser inconstitucional. Na verdade, a gente não fala, né, é inconstitucional, até porque se está vigente, é válida. Existe, é válido, né, Ponce de Miranda já falava. Exato. Então, tem que ter uma declaração pelo judiciário aí da inconstitucionalidade. Porém, visivelmente, a gente vê de 2004 ou 2006, se eu não me engano, do Sul, onde fala, inclusive, uma manifestação já do ministro Joaquim Barbosa sobre uma situação bem similar. No Sul, tentaram instituir a defesa dos servidores públicos para essa situação, né, quando esse servidor público tivesse nas suas atribuições, se envolvesse em alguma situação, ele teria a defesa pela defensoria. Já subiu para o STF essa situação do Sul e já foi declarado inconstitucional. Então, além dessa observância do vício formal, material dessa lei paulista, a gente também tem esse precedente, onde já esbarrou no STF e já foi julgado. Então, essa legislação que nós temos no estado de São Paulo, que prevê aí a defesa dos policiais militares que tiverem algum tipo de problema criminal quando a atuação em serviço, então essa lei está fadada a se extinguir aí pela declaração de inconstitucionalidade. Então nós voltamos à estaca zero, voltamos ao que estávamos anteriormente, então não tem muita perspectiva, isso é,
o policial militar, que eventualmente numa ação de trabalho, ou policial civil, numa ação de trabalho, vou falar um exemplo clássico, né, se envolve numa troca de tiros. Alguém sofre lá uma lesão corporal ou vem a falecer. Aí é aberto um inquérito, e esse inquérito vai contra o policial militar ou policial civil. Então ele continua sem a proteção do Estado para sua defesa. Ele tem que pagar do próprio bolso. E foi um dos motivos que eu iniciei o estudo, né, e a pesquisa sobre esse assunto. Foi onde a gente achou uma viabilidade para essa situação, enquanto o Estado... Porque, assim, todas as propostas que hoje existem, então, defensoria, procuradoria, contratação de advogados, elas esbarram no orçamento do Estado. Então, é algo que está fadado a ter uma demora maior, porque eu passo por algumas comissões, não é algo tão simples, né, de se instituir. Então, com essa problemática aí dessa movimentação no orçamento do Estado, a gente se espelhou em um projeto do Ceará, que foi criado na metade do ano passado, que é a criação de um conselho vinculado à Secretaria de Segurança Pública, onde advogados de maneira pro bono fariam a defesa desses policiais, sejam militares, civis, para que esse policial, enquanto não fosse esse Estado, né, no caso São Paulo, resolvesse essa situação, ele teria pelo menos algum tipo de defesa. Agora, doutora, eu gostaria de entender assim, o raciocínio desse conselho, desse entendimento, na hipótese de o policial necessitar de uma defesa criminal e, ao final do processo, ele ser condenado por um desvio. De fato, ele não agiu de acordo com a lei, com a ética e com a moral. Mas eu gostaria que a senhora respondesse isso depois dos nossos intervalos. Voltamos daqui a pouquinho. Aguarde. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco. Um programa que é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Ao final do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para a doutora Larissa Torqueto, com referência à seguinte hipótese. Um policial militar ou civil, envolvido numa ação na sua atividade profissional, gera um processo criminal. Alguém se machuca, alguém falece, troca de tiros, enfim, qualquer situação que os policiais estão sempre sujeitos. E ele vai ter, segundo esse plano, esse projeto, ele vai ter a defesa patrocinada pelo próprio Estado. Pois bem, ao final do processo de apuração, ele é condenado porque ele não se atentou aos limites da lei, porque ele não trabalhou de acordo com a ética, de acordo com a moral, enfim. Ele é condenado, ele teve culpa, ele não agiu de acordo com os ditames que deveriam que ele deveria ter seguido. E eu perguntei à doutora Larissa, como é que fica essa situação? O Estado pagou a defesa de alguém que foi contra o próprio conceito do Estado de segurança pública? Porque, afinal de contas, o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição diz que cabe aos policiais a preservação da ordem pública. Mas esse policial não estava fazendo isso, é por isso que ele foi processado e condenado. E nesse caso, o Estado ainda, além disso, tem que pagar pela defesa desse policial que não cumpriu as regras e as normas devidas? Essa é a pergunta que eu deixei no primeiro bloco para a doutora. A gente precisa primeiro colocar algumas situações. Então, por exemplo, se fosse uma defesa custeada, por exemplo, uma contratação de advogados pelo Estado para fazer a defesa nesses casos dos policiais, poderia ser analisada alguma questão de viabilidade de indenização para o Estado por conta desse policial depois de transitado em julgado, toda essa questão, e analisada efetivamente a sua culpabilidade. No conselho que nós estamos tentando instituir aqui em São Paulo, primeiro que não seria, na verdade, um direito desse policial. Por quê? Esse conselho ele seria instituído através de um decreto, né, do governador ou uma resolução do secretário de Segurança Pública. Se eu fosse mexer em direitos do policial, teria que ser através de lei, né? E então já não seria o caso. Como funcionaria a ferição, né, dessa questão para saber se efetivamente poderia ou não ser beneficiado com esse advogado do conselho?
primeiramente seria formado esse conselho não só com advogados, mas também policiais militares, policiais civis, de todas essas polícias ou guardas ou agentes de segurança que seriam beneficiados. Seria uma análise prévia dessa situação onde ocorreu, dessa ocorrência e deliberado nesse conselho se efetivamente tem a viabilidade de defesa daquela pessoa. Já me perguntaram também, mas se esse conselho não pegar esse caso desse advogado, ele tiver que contratar um advogado particular e provar que efetivamente ele não tinha culpa. Como fica a situação do conselho? Mais uma vez, o conselho, na verdade, vem como um benefício para esse policial e não como um direito. Porque esse conselho, ele pode funcionar ao mesmo tempo de que todas essas outras possibilidades. Então, defensoria, procuradoria, a contratação de escritórios de advogados. Ele funciona como uma forma suplementar e enquanto não se resolve nenhuma dessas outras. Então, eu também não posso abranger um espaço tão grande para esse conselho, né? Então, por isso que a gente precisaria verificar efetivamente com esse conselho, com essa deliberação, se é o caso de defesa. Mas, no caso de contratação, por exemplo, por um escritório de advocacia do Estado, poderia ser estipulado alguma questão de indenização, caso efetivamente fosse comprovada a culpa. Não, mas pela maneira como o senhor está dizendo, que eu estou entendendo direito, esse conselho seria um conselho de defesa das forças de segurança. Sim. Não é? E esse conselho não seria sustentado pelo Estado ou seria? Não seria. Esse conselho ele seria formado, além desses policiais civis, militares, que analisariam, né, essas ocorrências, também junto com os advogados, por advogados que atuariam de maneira pro bono. O pro bono, a gente chama que é um serviço para o bem. Então, justamente é essa causa. Esses advogados atuariam de maneira pro bono na defesa desses casos, onde verificado e deliberado por esse conselho que haveria efetivamente uma questão legítima de atuação desse policial. O conselho, nós nos espelhamos, que funciona hoje perfeitamente no Ceará. Primeiro que eles têm uma realidade bem diferente. A Polícia Militar do Ceará tem em torno de 8.500 homens e a Polícia Civil um número bem menor, em torno de 2, 3 mil. Então, a gente já vê que é um conselho com... Menos 10% do que temos no estado de São Paulo. E eles já têm, hoje, atuando integralmente, 60 advogados atuando de maneira pro bono nesse conselho. Uma lista de espera de 400 nomes e cada vez mais surgindo nomes. Porém, o que eles não têm, que nós trouxemos como uma forma de prestigiar o advogado que atuaria nesse conselho. Uma capacitação, um curso de extensão para esse advogado, por exemplo, no direito militar. Então, seria fornecido um curso de extensão ou pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, Escola de Soldado, Escola de Sargento, para que esse advogado que se voluntariasse tivesse esse curso de extensão com o diploma, como uma forma de contrapartida também pela sua atuação no conselho, né? Poxa, se esse advogado está atuando de maneira pro bono, né, gratuita para esse policial, por que não ser fornecido a ele algo para aprimorar a sua carreira, algo para aprimorar o seu conhecimento técnico, que inclusive vai auxiliar na atuação de defesa desse policial? Agora, esse Conselho de Defesa das Forças de Segurança, Condeforce. Então, a Condeforce, não utilizando recursos do Estado, teria algum impedimento dele já iniciar os seus trabalhos? O que falta para implementar? Porque tivemos um problema com a legislação. A legislação foi feita, há um problema de inconstitucionalidade, ela provavelmente não vai vingar, e os policiais continuarão da maneira como estavam, que era sem nenhum tipo de assistência, mesmo os hipossuficientes. Sim. E esse conselho, então, não necessitaria de uma legislação, não necessitaria de verba do Estado. Por que está faltando para ele deslanchar e dar esse apoio aos policiais militares? Todo o estudo técnico, ele foi feito, todas as propostas que existem hoje foram analisadas do começo ao fim. A questão do conselho também foi analisado. Inclusive, foi criado um grupo de trabalho designado pelo subcomandante PM, Coronel Alencar, para estudar efetivamente essa questão da assistência judiciária para esse policial. E fui convidada a participei desse grupo, e a conclusão foi pela criação do Condeforce, justamente por uma facilidade maior de ser implementado.
ele seria implementado ou por um decreto do governador ou por uma resolução do secretário de Segurança Pública. Porém, apesar de todo esse estudo feito, a gente também precisa da vontade política. A gente precisa de alguém que abrace a nossa ideia e leve ela para frente, né? Eu não sou política, né? A gente tem um respeito muito grande, né, em como a Polícia Militar funciona, a Polícia Civil, e não dá para você envolver, né, um órgão estatal com política em si, direcionado a esse tipo de atitude para que se vire isso, né? Então a gente precisa, na verdade, de uma vontade, principalmente do governador eleito, Dória, para que isso seja implementado. E frisando que isso não impede de nenhuma forma as outras propostas de serem analisadas, de serem instituídas, por exemplo, a contratação de escritórios de advogado. Esse conselho ele não impede que isso seja feito. Porém, por demorar mais todas essas outras, pela questão orçamentária, é imprescindível que esse conselho seja criado. E que seja criado no começo do próximo ano, né? Sim. E me parece, eu até tenho aqui um dado, de que em 2010 teve a criação, né, das Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública. Sim. Ninguém sabe disso. Eu fico até surpresa aqui, o doutor. Não, mas tem que... Quando temos convidados entrevistados do gabarito da senhora, a gente tem que se preparar, né, doutor? Então, essas diretrizes que surgiram lá desde 2010, nós estamos em 2018, já no apagar das luzes de 2018. E parece que nós estamos engatinhando nisso, porque os direitos humanos dos profissionais de segurança pública, pelo menos no estado de São Paulo, parece, pelo que o senhor está relatando aqui, está nos informando, os policiais civis e militares, os profissionais de segurança pública, estão longe ainda dessa proteção de direitos humanos. Sim, só para ilustrar um pouquinho mais para o público, em 2010, nessas diretrizes, foi estipulado de forma bem breve que fossem efetivadas medidas de proteção a esses servidores, né, públicos, que eu falo, na verdade, que esses integrantes das forças de segurança nem servidores públicos são, né? São agentes distintos, né, de proteção do indivíduo, dos direitos, da democracia, e que fosse, desde 2010, né, quando a gente teve essa manifestação, que os estados, a União, Distrito Federal, municípios, fizessem e tomassem frente de políticas favoráveis a esses agentes, instituindo medidas que os protegessem e cuidassem dos seus interesses. Então, pouquíssimas pessoas se atentam a esse detalhe. E muitas vezes, eu fico chateada de falar isso, mas esquecem que o policial, ele também é uma pessoa. Ele também tem os seus direitos humanos de proteção, ele também tem a sua família, ele também tem que sustentar a sua família. Muitos dos policiais têm que complementar a renda de alguma forma. Um soldado da Polícia Militar hoje ganha em torno de R$ 2.800. Muitos têm esposa, têm 2, 3 filhos. Como esse policial faz? Por exemplo, um soldado da Polícia Militar se envolve em alguma ocorrência, vai parar no tribunal do júri, depois é absolvido do tribunal do júri. O cara, se tem uma casa para morar, eu já vi diversas situações que o cara tem que vender a própria casa para pagar um advogado, tem que vender o carro, tem que vender tudo que ele tem. Eu já cansei de ver situações porque estava defendendo a população e o próprio Estado. Sim, né? E ele fica na ausência, ele fica nesse limbo jurídico, onde não tem uma defesa pela defensoria, mesmo sendo imposto suficiente financeiro, não tem um fornecimento de defesa pelo Estado, e ele tem que tirar da própria mesa da sua família para custear um advogado para provar a sua inocência. Essa situação está sendo bastante debatida neste ano de eleições. A questão da segurança pública foi muito debatida de vários aspectos, mas eu não me recordo, né, de ter observado nenhum tipo de manifestação dos candidatos em favor dessas diretrizes. Se fala muito em prestigiar o policial, se fala muito em prestigiar as instituições de segurança pública, mas eu não lembro de ter ouvido nada efetivo nisso. E não me parece tão complicado assim. Não. Me parece mais a vontade política voltada para resolver esse problema que, para os policiais militares que estão na rua, é um problema aflitivo.
Porque ao se envolver, ao ter uma demanda no seu serviço, será que ele pensa 1, 10, 20 vezes, dizendo, olha, eu vou lá, eu vou cumprir a minha obrigação e eu vou ter que responder a um processo criminal e eu vou ter que arcar do próprio bolso? Então veja que sinuca, né? Porque o policial, por exemplo, utilizando essa situação que o senhor mencionou, mas se eu for, eu vou ter que arcar, pode ser que eu tenha que arcar com um advogado, então ele já cai numa situação de prevaricação. Ou seja... Se vai ou se fica, ele... Das duas formas, ele acaba sendo, talvez, em alguma hipótese, negligenciado pelo Estado. Ele tem que atuar. E pelo policial paulista que eu conheço, ele não vai deixar de fazer. Ele vai proteger a sociedade, mesmo que ele tenha que vender seu carro, sua casa, para ter a sua defesa garantida. A grande maioria dos policiais do Estado de São Paulo, tanto policiais civis como policiais militares, fazem isso mesmo, não vão prevaricar e vão fazer independentemente das consequências. Só que o Estado da população tem que dar condições para que o policial tenha a tranquilidade de que, se ele for envolvido em alguma atividade que necessite da defesa, o Estado o defenda. E se ele cometeu algum excesso, algum abuso, algum desvio, que ele também seja devidamente punido, como já o é, na sua grande maioria, existem as corregedorias muito atuantes, podem ser melhoradas, obviamente, mas a grande maioria realmente precisa dessa proteção e eu agradeço muitíssimo essas informações. É uma pena que o nosso programa seja tão curto, verdade, né, um tema tão palpitante como esse e, de certa forma, polêmico, porque muitos não enxergam a necessidade de proteção aos policiais, talvez com uma memória de tempos de outrora, né? E de algumas exceções que não se constituem regra. Sim. Eu acho que as exceções devem ser tratadas como exceções, mas muitos pensam de forma diferente, achando que o policial militar que se envolver em algum processo criminal deve se cuidar sozinho. Então, doutora Larissa, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Lamentavelmente, o nosso programa está chegando ao fim. É a segunda vez que a senhora comparece ao nosso programa. Eu agradeço muito, né, e espero poder contar em outras oportunidades sobre esse tema e outros que a senhora tem aí um leque muito grande de conhecimento aqui para nos brindar. E só lembrando que a criação do Condeforce é uma forma de defender quem nos defende todos os dias da semana. Quando o policial está em folga, ele vai atuar para te defender. Sem dúvida nenhuma. Então, doutora, muitíssimo obrigado e estaremos com o programa Direito em Foco na próxima semana. Muitíssimo obrigado pela audiência. Até lá.